Olá, pessoal! Nosso grupo é composto por alunos de engenharia elétrica e o nosso projeto final da disciplina de Ciências do Ambiente trata sobre painéis fotovoltaicos e algumas soluções para o seu descarte decorrido da sua vida útil. Bom, para introduzir, a gente vê aqui que o cenário da geração fotovoltaica nos últimos anos ela é muito favorável, tendo crescido bastante, principalmente nas últimas décadas. E o Brasil é especialmente favorecido devido à alta incidência solar aqui presente. Os dois fatores que mais têm impacto no desempenho da geração fotovoltaica, dos painéis fotovoltaicos, são a irradiância solar, que tem um impacto positivo na geração. Quanto maior a irradiância, mais potência será gerada pelo painel, e a temperatura, que tem um efeito contrário. Quanto maior a temperatura, menor será o rendimento, a eficiência do painel fotovoltaico. Bom, aqui no Brasil, o crescimento da energia fotovoltaica se intensificou a partir de 2012, com a resolução 482 da ANEEL, que estabeleceu diretrizes para a geração distribuída aqui no Brasil. Essas diretrizes dizem respeito ao consumidor que, a partir de então, pode gerar na sua residência e vender energia para a concessionária. Ou seja, ele pode reduzir a sua conta de luz e, se o consumidor gerar mais consumir, ele pode até chegar a ter créditos para usar em meses seguintes. E esses créditos têm uma validade de 60 meses. Mais detalhes, se quiser pausar o vídeo, você pode ver aí na figura à sua direita. Aqui vemos os principais componentes de painéis fotovoltaicos, tanto de silício quanto de filme fino. A seguir, a gente vai apresentar para vocês alguns componentes em um painel fotovoltaico instalado aqui na Unifei recentemente. Então, como vimos, temos que a inserção de painéis fotovoltaicos no país tem crescido bastante. Na Unifei não é diferente. Temos como ilustração esse painel aqui presente no solo, para geração solar, e também painéis presentes no terraço superior do QMAP. Como ilustração do nosso projeto, vamos mostrar agora os componentes feitos dos painéis fotovoltaicos e dos módulos e como esses componentes podem afetar no desempenho do painel em relação ao meio ambiente, de acordo com impactos e problemas associados durante seu descarte. 97% do material usado numa placa fotovoltaica pode ser reciclado. Dentre esses materiais, desses 97%, são 5 deles. O primeiro é o vidro, que fica na parte superior da placa fotovoltaica, que é para proteger contra sujeira, chuva, condições ambientais que podem afetar a placa. O outro material utilizado é o metal e alumínio, que serve para a estrutura da placa fotovoltaica, para fixação no solo aqui, por exemplo. Continuando a parte dos componentes que é feito o painel fotovoltaico, temos a presença de plásticos nele, que representam a parte de cablagem, como também uma parte de proteção na parte posterior do painel. E também tem o principal componente de geração de energia, que é o silício, que é representado nessa parte aqui da forma azul, que cada partezinha aqui é uma célula, e dentro desse grande painel são conectadas várias células em série e paralela, de forma paralela, para conseguir montar a energia necessária a ser distribuída. Conforme podemos perceber, ela é fabricada e montada de uma maneira assim, não muito flexível. E isso é um entrave muito grande para a reciclagem, porque se fosse fabricada e montada de uma maneira mais flexível, em que o vidro e os plásticos fossem de fácil acesso, de fácil desmontagem, isso para reciclagem seria muito bom. Então esse é um dos temas que a gente tem como enfoque para a solução desse tipo de problema, para facilitar a reciclagem. Como visto agora há pouco no vídeo, os materiais utilizados na placa possuem vida útil de 20 a 30 anos. E o que fazer, então? O nosso problema seria o que fazer com esses painéis, como descartar corretamente esses materiais, levando em conta o meio ambiente, levando em conta a redução do impacto do descarte desses painéis no meio ambiente. A alta taxa de descarte ao fim da vida útil é um problema que irá acontecer com os painéis, pois depois do período, como dito, de 20 e 30 anos, não haverá mais produção de energia com as placas, necessitando então trocá-las e o que fazer com essas placas descartadas, já que os recursos são finitos. Necessitamos então de uma política de descartes das placas fotovoltaicas. O nosso projeto visa então antecipar o problema no Brasil, visto que agora que está começando a instalação dessas placas, ou seja, só daqui 20 a 30 anos que essas placas serão descartadas.
e então surgirá o problema. Em países como a Alemanha, em que o uso de energia fotovoltaica já existe há um bom tempo, já existe uma política de descarte desses recursos, em que o fabricante das placas é responsável pelo descarte desses painéis no fim de sua vida útil. A nossa proposta de solução do problema está baseada no conceito dos 3 R's: reduzir, reusar e reciclar. Bom, reduzir como? É necessário, então, incentivo do governo e investimentos para a produção de placas com menor quantidade de materiais. Quanto menos materiais utilizar, menos materiais teremos que destinar um descarte posteriormente. Reusar. As placas, como foi dito, caem sua eficiência à medida da sua vida útil. Então, as placas em fim de vida útil poderiam ser instaladas em locais que têm uma capacidade financeira menor, um recurso financeiro menor. Com isso, essas placas continuariam produzindo energia em menor quantidade, porém beneficiariam comunidades carentes. Reciclagem. Seria interessante que as placas fossem construídas de forma a facilitar a reciclagem, ou seja, facilitar a separação dos materiais utilizados na placa. Sabemos que as placas contêm metais nobres, como prata, e também plástico, como foi dito no vídeo. Ou seja, se a reciclagem se torna de uma maneira mais fácil, ela consequentemente será mais barata e vantajosa para desenvolver. Bom, a gente conclui no cenário atual que o problema não é um problema atual do Brasil, porém a gente pretendeu com esse projeto antecipar esse problema reutilizando o conceito dos 3 R's e com isso reduzir os impactos ambientais que serão causados pelas placas fotovoltaicas no futuro do país. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.